O sol de São Paulo parecia determinado a cozinhar qualquer um que ousasse sair de casa. As ruas da região da 25 de Março, já apinhadas de gente, pareciam ainda mais sufocantes com a sinfonia de buzinas e o cheiro de fumaça de escapamento que agredia o nariz. Em meio a esse caos urbano, uma mulher de aproximadamente 25 anos caminhava lentamente pela beirada da calçada. Suas roupas estavam gastas, o cabelo escondido sob um boné puído, e em seus ombros, ela puxava um carrinho de supermercado abarrotado de papelão e garrafas PET. As pessoas olhavam de relance e desviavam o olhar, assumindo que era apenas mais uma catadora de recicláveis tentando ganhar a vida no lixo da cidade. O nome dela era Sofia. No entanto, ninguém sabia que por trás daquela aparência humilde, Sofia era uma agente de inteligência da Polícia Federal em uma operação secreta. Havia uma semana que ela se disfarçava de catadora para monitorar as atividades de uma rede de tráfico de drogas que, segundo informações, realizava suas transações nas imediações do mercado municipal. Sua operação era silenciosa, sem uniforme, sem identidade, apenas instinto e coragem. Naquele dia, Sofia sentiu que algo estava diferente. Desde a manhã, 2 homens com ares de capanga circulavam perto de uma lanchonete na esquina de um beco. Um deles fez um sinal discreto para um sedã preto estacionado a poucos metros dali. Seu instinto apitou imediatamente, havia movimento. Ela fingiu estar ocupada recolhendo garrafas, mas seus olhos não perdiam um único detalhe. Contudo, antes que pudesse relatar pelo pequeno comunicador escondido em sua bolsa de lona, uma voz ríspida cortou o ar. Ei, você! O que está fazendo aqui? Sofia se virou. Um policial militar se aproximava com passos largos. Era alto, forte, com um rosto sério, mas sem arrogância explícita. Em seu peito a identificação dizia Cabo Andrade. O que você está fazendo zanzando por aqui? Esta é uma área de ordem, não é lugar para pedintes ou catadores, ele rosnou. Sofia permaneceu em silêncio, esforçando-se para manter o disfarce. Ela baixou a cabeça como se estivesse com medo. Só estou procurando garrafas, senhor, disse ela, a voz deliberadamente baixa e trêmula. Mas Andrade pareceu ainda mais irritado. Garrafas? Isso é uma via pública, não um lixão. Deu fora daqui antes que eu te leve para a delegacia, disse ele, empurrando o ombro de Sofia. O empurrão foi forte o suficiente para fazer seu carrinho balançar, e algumas garrafas rolaram pelo asfalto quente. As pessoas ao redor começaram a observar, algumas soltando risadinhas. Sofia se conteve. Sabia que se perdesse a paciência, seu disfarce iria por água abaixo. Mas quando Andrade começou a rasgar uma das sacolas de seu carrinho com brutalidade, sua paciência quase se esgotou. Não, senhor. Isso é meu, disse ela em tom baixo, mas firme. Tanto faz. Sua tralha só está sujando a rua. Bando de preguiçosos, latiu Andrade novamente. Em meio à tensão, os 2 homens que ela vigiava pareceram entrar em pânico. Eles olharam na direção de Sofia e do policial, e então rapidamente entraram no beco estreito atrás do mercado. Era um sinal claro de que algo estava acontecendo. Sofia percebeu que precisava segui-los, mas por outro lado, aquele policial arrogante estava bloqueando seu caminho. A multidão começou a se aglomerar. Coitada, senhor. Não precisa ser tão grosso, disse uma senhora que vendia salgados em uma barraca próxima. Andrade a fuzilou com o olhar. A senhora cuide da sua barraca. Isso é da minha conta. Sofia respirou fundo. Em questão de segundos, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Se ela simplesmente fosse embora, os 2 suspeitos poderiam escapar. Mas se ela revidasse, atrairia atenção e sua identidade poderia ser exposta. Ela precisava tomar uma decisão. Andrade deu mais um passo em sua direção, desta vez mais agressivo. Sua mão tentou arrancar o boné surrado de Sofia. Está me desafiando, é? Estou suspeitando que você não é catadora de verdade. Cuidado com o que faz. A mão de Andrade agarrou o braço de Sofia com força. E naquele instante, algo dentro de Sofia explodiu.
Com um movimento rápido e preciso, ela torceu o pulso de Andrade e o empurrou contra o carro estacionado atrás dele. Andrade, pego de surpresa, não teve tempo de reagir. Seu corpo bateu no capô do carro com um baque surdo. As pessoas ao redor gritaram em choque. Nossa, a catadora sabe lutar! Meu Deus, que força! Sofia sabia que havia ultrapassado os limites de seu disfarce. Mas a situação já não podia ser controlada. Ela se aproximou olhando para Andrade, que ainda gemia de dor. Eu disse para não me incomodar, senhor, ela falou, a voz fria e controlada. Andrade, sentindo-se humilhado em público, levantou-se com o rosto vermelho de raiva. Ele puxou as algemas de seu cinto. Você ousa atacar um policial? Você está presa agora mesmo. Porém, antes que Andrade pudesse dar um passo, o som de uma pequena explosão veio da direção do beco para onde os dois homens haviam fugido. Fumaça preta subiu ao céu e as pessoas correram em pânico. Sofia virou-se instantaneamente para a fonte do som. Seus olhos estavam afiados como os de uma águia. Ela sabia que era um sinal de emergência do seu alvo. Sem pensar duas vezes, ela correu, deixando a multidão para trás, em direção ao som. Andrade, ainda furioso, correu atrás dela, sem saber que a mulher que ele considerava uma simples catadora estava no meio de uma importante missão de inteligência. Os passos de Sofia eram rápidos e treinados. Ela entrou no beco estreito que levava a um galpão antigo na beira do mercado. De dentro de sua bolsa de lona, ela tirou um pequeno comunicador e apertou um botão. Relatório: alvos movendo-se para o leste do mercado. 2 indivíduos possivelmente armados, disse ela rapidamente, mas sua voz estava com interferência. O sinal naquela área era fraco. Ela só podia esperar que sua equipe tivesse ouvido. Ao chegar em frente ao galpão abandonado, Sofia ouviu o som de passos apressados lá dentro. Ela se encostou na parede, ouvindo, mas antes que pudesse entrar, uma voz ríspida soou atrás dela. Ei, eu disse para você parar. Era a voz de Andrade novamente. O policial ainda a perseguia, seu rosto uma máscara de fúria. Sofia se virou rapidamente. Senhor, não se meta. Isso não é da sua conta. É da minha conta a partir do momento em que você ataca um policial. Você vem para a delegacia agora. Andrade se aproximou com as algemas na mão, sem perceber que dentro do galpão os 2 alvos da operação se preparavam para fugir em uma van. Sofia finalmente percebeu que não havia tempo para explicações. Ela respirou fundo. Desculpe, senhor. Eu não tenho mais tempo. E com um movimento rápido, ela girou o corpo de Andrade, derrubando-o no chão com uma técnica de imobilização que apenas membros treinados da polícia dominavam. As algemas na mão de Andrade caíram no chão. Ele olhou para Sofia com uma expressão chocada, uma mistura de raiva e confusão. Quem é você, afinal? Sofia o encarou diretamente, mas antes que pudesse responder, o som do motor de um carro veio de dentro do galpão. Uma van preta acelerou, arrebentando o portão de ferro e quase os atropelando. Sofia instintivamente puxou Andrade para o lado, evitando o impacto por um triz. O veículo disparou em direção à avenida principal, deixando para trás uma nuvem de poeira e o som distante de uma sirene. Andrade ainda ofegava. O que diabos acabou de acontecer? Sofia se levantou, olhando na direção para onde a van havia fugido. Seu olhar era afiado e cheio de determinação. É isso que eu preciso perseguir, disse ela em voz baixa. Então começou a correr, deixando Andrade ainda sentado no chão, completamente confuso. As pessoas ao redor do mercado ainda comentavam o ocorrido. Aquela catadora não é uma pessoa comum, disse um senhor que testemunhou tudo. Caramba, derrubar um PM daquele tamanho, comentou outro. Enquanto isso, Sofia corria pelas ruas estreitas na direção da van em fuga. Em sua mente apenas uma coisa importava: a missão não havia terminado. Ela sabia que o risco era alto, sua identidade poderia ter sido exposta, e um policial arrogante agora estava envolvido em sua operação secreta sem que ela quisesse. No entanto, no fundo de seu coração, ela também sabia que todo disfarce tem um limite.
e talvez ela tivesse acabado de cruzar o seu. O som das sirenes da viatura se aproximava ao longe, mas Sofia sabia que não era ajuda para ela. Ela corria por becos estreitos, desviando de pilhas de caixas de papelão e motos estacionadas. Sua respiração estava controlada, seus passos leves, como se estivesse acostumada a terrenos apertados e bagunçados. O carrinho que ela carregava agora fora abandonado, escondido atrás de uma lanchonete vazia. O disfarce de catador havia acabado. Ela respirou fundo e ativou novamente seu comunicador. Unidade 3, aqui é Alfa. Alvo em fuga na direção leste do mercado, em uma van preta, placa B1782Z. Estou em perseguição. Solicito reforços, disse ela rapidamente. Desta vez, a voz do outro lado veio clara. Recebido, Alfa. Equipe a caminho. Cuidado, Alvo está armado. Enquanto continuava a se mover, Sofia olhou para frente. A van preta era visível no final da rua, acelerando entre as barracas. Ela apressou o passo, mantendo-se na lateral da rua para não chamar muita atenção. Mas após alguns metros, a voz de alguém atrás dela a fez virar. Pare! Você ainda não terminou comigo. Era o cabo Andrade novamente. O policial parecia ainda mais irritado do que antes, mas também confuso. Seu uniforme estava empoeirado, e havia um pequeno corte em sua têmpora da queda. Ele ainda segurava as algemas na mão direita. Sofia parou por um momento, olhando para ele com uma mistura de cansaço e firmeza. Senhor, me desculpe pelo que aconteceu. Mas estou perseguindo criminosos. Se o senhor insistir em me atrapalhar, pelo menos me escute primeiro. Andrade balançou a cabeça com força. Besteira. Você acabou de atacar um policial e fugir. Agora diz que está perseguindo bandidos? Sofia olhou diretamente nos olhos dele e então, lentamente, enfiou a mão no bolso interno de sua blusa. Ela tirou sua carteira de identidade da Polícia Federal, mas não a mostrou completamente, apenas o suficiente para provar que não era uma pessoa comum. Sou da unidade de inteligência da PF. Esta missão é secreta. Não posso explicar muito, mas se o senhor me impedir agora, os criminosos vão escapar com um carregamento de drogas. Andrade ficou paralisado por alguns segundos. Ele olhou para a carteira e depois para o rosto de Sofia. Inteligência. Aquela catadora. Era você disfarçada? Sua voz suavizou um pouco, mas ainda estava cheia de desconfiança. Sofia assentiu. Sim. E agora eles estão fugindo porque o senhor armou um escândalo comigo. O rosto de Andrade ficou vermelho novamente. Desta vez não de raiva, mas de vergonha. Ele respirou fundo, olhou para o chão por um instante e finalmente disse em voz baixa, nesse caso, eu ajudo. Sofia ficou em silêncio por um momento. Sério? Andrade a encarou com firmeza. Não quero ser o tipo de policial que só faz pose na rua. Se você é mesmo da inteligência, vamos pegá-los juntos. Os dois então correram em direção à avenida principal. Andrade chamou um colega pelo rádio, pedindo que uma viatura próxima bloqueasse a saída leste. Enquanto isso, Sofia correu para um estacionamento de motos em frente a uma loja de conveniência. Ela pegou uma moto antiga de um entregador que estava estacionada, jogando uma nota de R$ 50 para o guardador. Emprestado. É uma emergência, disse ela rapidamente. Andrade subiu na garupa. O motor da moto roncou e eles aceleraram pelo trânsito caótico. A van preta entrou na Avenida do Estado, em direção à Marginal Tietê. Sofia se inclinou observando a distância. Ela calculou a distância e falou rapidamente no rádio. Unidade, eles estão indo para o Nordeste, provavelmente para um galpão abandonado atrás da antiga fábrica têxtil. Preciso de um bloqueio no cruzamento. A voz do outro lado respondeu, entendido, Alfa. A equipe Bravo vai fechar a rua. Não confronte sozinha. Andrade segurava firme a jaqueta de Sofia. Eles estão armados, não é? Sim, 2 pistolas .40.
Se ficarem encurralados, vão atirar para matar. A moto continuou a costurar entre os carros parados no sinal vermelho. O vento da tarde começava a soprar, levantando a poeira da rua. Sofia olhou pelo retrovisor, certificando-se de que não estavam sendo seguidos. Mas alguns segundos depois, o som de tiros veio da frente. Pá! Pá! Uma bala estilhaçou o espelho direito da moto. Sofia instintivamente virou o guidão para a esquerda, a moto quase derrapou. A van estava atirando neles pela janela traseira. As pessoas na rua gritaram em pânico e correram para as calçadas. Andrade se abaixou rapidamente. Maluco! Eles estão atirando em nós no meio da rua. Sofia cerrou os dentes. Eles não se importam com ninguém, só querem escapar. Ela acelerou a moto, colando na lateral de um carro, procurando uma brecha para ultrapassar. Mas a rua era muito estreita e congestionada. Ela tinha que pensar rápido. Cabo, tive uma ideia. Quando eu me aproximar, passe para o lado direito. Jogue algo no pneu traseiro se conseguir. Andrade olhou para ela, confuso. Jogar o quê? Sofia tirou uma pequena pedra do bolso da calça. Um resquício de seu disfarce. Isso aqui. Vou chegar perto. Eles se aproximaram da lateral da van, mas o veículo zigue-zagueava, tentando bloqueá-los. Sofia permaneceu focada, esperando o momento certo. Assim que a distância foi curta o suficiente, Andrade atirou a pedra na roda traseira direita. O arremesso errou por pouco, mas foi o suficiente para desestabilizar a van. O motorista perdeu o controle por alguns segundos. O veículo quase bateu em um poste antes de virar bruscamente e entrar em um beco estreito atrás de uma fileira de lojas. Sofia o seguiu imediatamente. Os dois entraram no beco apertado que mal cabia um carro. A fumaça do escapamento encheu o ar e o som do motor rugiu. No final do beco, a van finalmente parou de repente. 2 homens saíram. Um deles carregava uma pistola. Sofia parou a moto e desceu, gesticulando para que Andrade se abrigasse atrás de um muro. Não sai ainda, ela sussurrou. Você que não seja imprudente, respondeu Andrade. Um dos homens armados atirou na direção deles. A bala ricocheteou na parede. Sofia se moveu rapidamente, agachando-se atrás de uma grande caçamba de lixo. Ela esperou o momento em que o homem recarregava, então chutou a caçamba, que rolou e bloqueou a visão dele. No mesmo instante, ela avançou, chutou a mão do criminoso até sua arma voar longe, e então o atingiu no pescoço com o cotovelo. O homem caiu desacordado. Andrade saiu de seu esconderijo e agarrou o segundo homem, que tentava fugir. Ele o jogou no chão e o algemou. Respira fundo, catadora, disse ele com um leve sorriso. Sofia riu baixo. Meu nome é Sofia, não catadora. Certo, agente Sofia, respondeu Andrade, seu tom agora mais respeitoso. Alguns minutos depois, o som de sirene se aproximou. As unidades de reforço chegaram e rapidamente protegeram a área. Os 2 suspeitos foram levados para uma viatura e a van preta foi revistada. Dentro, encontraram 2 malas cheias de pacotes de cocaína e centenas de milhares de reais em dinheiro. O comandante da operação se aproximou. Bom trabalho, Alfa. Recebemos seu sinal de emergência com atraso, mas você conseguiu segurá-los. Sofia assentiu e olhou para Andrade. Se não fosse pela ajuda do cabo Andrade, talvez eu tivesse me atrasado. O comandante sorriu. Andrade? Não foi ele que quase fez você falhar? Andrade coçou a cabeça, sem graça. É sim, senhor. Mas eu também ajudei a pegar o último. Todos riram, inclusive Sofia. Mas depois que a situação se acalmou, Sofia se aproximou de Andrade, que estava sentado no capô de uma viatura, observando a rua que começava a se acalmar no fim da tarde. Obrigada, cabo. E desculpe se fui rude mais cedo. Andrade balançou a cabeça. Eu é que estava errado. Julguei você rápido demais. Quem eu pensei ser uma catadora era, na verdade, muito mais corajosa do que eu.
Sofia deu um sorriso discreto. Somos todos policiais, cabo. Apenas trabalhamos de maneiras diferentes. O vento da tarde soprava suavemente, trazendo o cheiro de pastel de um vendedor próximo. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja. As pessoas que haviam testemunhado a perseguição agora voltavam às suas rotinas. Mas a história da catadora que derrubou um PM arrogante já estava se espalhando por toda aquela parte da cidade. Um vídeo amador gravado por um civil no mercado já estava viralizando nas redes sociais. A manchete, viral, catadora derruba PM arrogante na rua. Ela era uma agente disfarçada, mas para Sofia não se tratava de ser viral ou não. Ela estava apenas aliviada por a missão ter terminado. E embora sua identidade não fosse mais totalmente secreta, ela sabia de uma coisa: às vezes, a justiça aparece das formas mais inesperadas. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando a história da catadora agente já dominava as redes sociais. O vídeo de 2 minutos se espalhou por toda parte, do TikTok e Instagram aos grupos de WhatsApp da vizinhança. No vídeo via-se claramente o cabo Andrade gritando e empurrando uma catadora no mercado, terminando com ele sendo jogado contra um carro por ela. A reação do público foi explosiva. A polícia hoje em dia abusa demais. Parabéns para essa mulher. Coragem para enfrentar a arrogância. Quem diria que ela era uma agente disfarçada? A notícia chegou até as redações de TV. Muitos jornalistas começaram a investigar quem era a mulher misteriosa. Mas a identidade de Sofia permaneceu em sigilo pela Polícia Federal. O relatório oficial mencionou apenas que uma agente de inteligência feminina havia frustrado uma transação de drogas após um incidente de mal-entendido no mercado. Enquanto isso, na delegacia da PM onde Andrade trabalhava, o clima era tenso. Todos sabiam do vídeo. Quando Andrade chegou para o turno da manhã, a sala ficou em silêncio. Alguns de seus colegas o olhavam com uma mistura de espanto e riso contido. Bom dia, senhor catador, brincou um deles. Andrade puxou uma cadeira sem dizer uma palavra. Muito engraçado vocês, respondeu ele monótono. Mas por dentro, Andrade sabia que estava errado. Ele se lembrava claramente do olhar de Sofia para ele naquele momento. Não era de raiva, mas de decepção. Ele sentia vergonha, não apenas por ter viralizado, mas por sua atitude arrogante em público. Seu capitão o chamou à sua sala. Andrade, eu vi o vídeo. Você tem consciência de que sua conduta em campo violou o código de ética? Andrade abaixou a cabeça. Tenho consciência, senhor. Eu julguei mal. Sorte sua que a mulher era uma agente. Se não fosse, você poderia estar respondendo por abuso de autoridade. Andrade apenas assentiu. Amanhã você vai comigo à sede da PF. Eles querem um depoimento direto sobre o incidente. E sugiro que você peça desculpas à pessoa que você humilhou. Andrade sabia que não era um pedido. Era uma ordem. Naquela tarde, Sofia estava sentada em uma pequena sala na sede da PF. À sua frente estavam o comandante da operação, alguns membros da equipe e um jornalista interno que preparava o relatório oficial. O rosto de Sofia parecia calmo, mas claramente cansado. Desde amanhã, ela passará por uma série de interrogatórios e relatórios pós-operacionais. O comandante a olhou com um sorriso orgulhoso. Você foi incrível, Sofia. Missão cumprida sem vítimas e com as provas seguras. Mas, disse Sofia, erguendo uma sobrancelha. Mas seu vídeo viralizou. Não podemos controlar tudo. Sua identidade ainda está segura, mas o público já sabe que você não era uma catadora comum. Sofia suspirou. Eu só estava fazendo o meu trabalho, senhor. Se pudesse, preferiria não ser reconhecida. O comandante assentiu. Eu sei. Mas às vezes a sociedade precisa saber que nem todos os policiais são como eles pensam. Naquele momento bateram na porta. Um oficial entrou com um visitante. Era o cabo Andrade. Seu uniforme estava impecável, mas seu rosto parecia desconfortável. Ele prestou continência. Com licença, senhor.
Gostaria de falar com a agente Sofia. O comandante olhou para Sofia e assentiu. Resolvam isso aqui. Ele então saiu, deixando os dois a sós na sala. O silêncio pairou por alguns segundos. Andrade ficou em pé diante da mesa, segurando seu cap. Eu quero pedir desculpas, disse ele finalmente. Eu julguei você rápido demais no mercado. Pensei que você era apenas uma catadora atrapalhando a ordem. Sofia o olhou com calma. Eu entendo, cabo. Pessoas como eu parecia naquele momento realmente se parecem com gente da rua. Mas o senhor sabia que eu estava esperando os criminosos passarem bem ali? Andrade abaixou a cabeça. Eu sei agora. E sou grato por você não ter me denunciado aos seus superiores. Sofia sorriu discretamente. Não tenho a intenção de envergonhar ninguém. Mas, para ser sincera, o incidente serviu de lição para todos nós. Andrade concordou. Sim. Depois que o vídeo viralizou, recebi muitas mensagens de cidadãos. Alguns com raiva, outros dizendo, espero que você mude. No começo senti vergonha, mas agora entendo. Às vezes, gente como eu olha demais para o próprio uniforme e esquece de ver o ser humano à sua frente. Sofia o olhou com mais suavidade. O uniforme é importante, cabo. Mas a empatia é muito mais. Houve um momento de silêncio. Então Andrade disse em voz baixa, se precisar de ajuda na sua próxima operação, estou à disposição. Não vou mais te atrapalhar. Sofia riu baixo. Combinado. Mas desta vez, por favor, não tente me prender antes de saber quem eu sou. Andrade riu também. Pode deixar, agente. À noite, Sofia caminhava sozinha pela calçada em frente à sede da PF. As luzes da rua brilhavam suavemente e a brisa noturna trazia o som das motos que passavam. Ela parou em frente a um pequeno boteco onde os mototaxistas costumavam se reunir. Um deles a reconheceu. Ei, moça, você é a do vídeo de ontem, né? A catadora que derrubou o policial. Sofia sorriu. Não, moço. Deve ser alguém parecida. Ah, não mente. O jeito de andar é o mesmo. Sofia apenas riu e se sentou, pedindo um café preto. Ela olhou para a rua, pensando em como a vida podia mudar tão rapidamente em um único dia. Com o incidente, ela aprendeu que o disfarce não era apenas sobre trocar de roupa ou identidade, mas sobre entender a vida daqueles que são frequentemente subestimados. Ela finalmente entendeu como era ser desprezada, expulsa e considerada inútil. E no entanto, por trás de tudo isso, muitas pessoas pequenas tinham corações enormes e lutas reais. Enquanto isso, em outro lugar, Andrade estava em casa assistindo ao noticiário da noite. O repórter na tela dizia, o incidente entre um policial militar e uma catadora que se revelou uma agente da PF continua a ser um tópico quente. A polícia reforça seu compromisso com a disciplina e o respeito aos cidadãos. Andrade ficou olhando para a tela por um longo tempo. Ele desligou a TV e sorriu para si mesmo. Em seu coração, ele prometeu melhorar sua forma de trabalhar. No dia seguinte, ele voltou ao mercado. Não para fiscalizar, mas para ajudar os moradores que limpavam o lixo ao redor das barracas. Muitos vendedores que antes o temiam agora sorriam e o cumprimentavam. Nossa, o cabo Andrade mudou, disse a senhora dos salgados. Andrade acenou rindo. Sim, senhora. Aprendendo com uma grande catadora. Do outro lado do mercado, à distância, Sofia observava a cena com um sorriso orgulhoso. Ela usava roupas comuns, sem uniforme, sem carrinho. Apenas uma mulher aproveitando a calmaria após uma longa missão. Mas em seu celular, uma nova mensagem de seu comandante chegou. Sofia, nova missão. Apresente-se em Salvador amanhã de manhã. Operação de disfarce novamente. Confidencial. Sofia olhou para a tela do celular por um longo tempo. Ela tomou um gole do café que já esfriava e sorriu. Disfarce de novo, murmurou ela. Tudo bem. Enquanto houver injustiça, estou pronta para ser quem for necessário.
A noite caía e as ruas começavam a se esvaziar. Mas dentro do coração de Sofia, seu espírito ardia como um fogo pequeno que nunca se apaga. 3 semanas após o incidente no mercado, o nome agente catadora ainda era assunto de conversas. Embora a identidade de Sofia permanecesse secreta, trechos do vídeo e relatos de testemunhas continuavam a circular. Muitos admiravam sua coragem, mas outros chamavam o episódio de karma para o policial arrogante. Para Sofia, porém, tudo isso já era passado. Sua vida havia retornado à rotina silenciosa de missões secretas, relatórios concisos e ordens repentinas. Desta vez, ela foi designada para Salvador para investigar uma rede de contrabando de armas. Nova operação, mesma abordagem, disfarce. Naquela tarde, antes de partir, Sofia passou por uma casa simples na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Lá, uma senhora estava sentada em uma cadeira de vime na varanda, observando a rua com olhos serenos. Mãe, disse Sofia suavemente, beijando sua mão. A mulher sorriu. Minha filha, aparecendo de surpresa de novo. Você quase não volta para casa, Sofia. Só sei que você trabalha viajando. Sofia sentou-se ao lado da mãe. Desculpa, mãe. Meu trabalho não é algo que eu possa contar muito. Sua mãe a olhou com ternura. Eu não peço que você conte, minha filha, só que tome cuidado. O mundo hoje está estranho. Gente boa pode ser confundida com má, e os maus podem parecer santos. Essas palavras tocaram fundo no coração de Sofia. Ela sabia que sua mãe não fazia ideia de que ela era uma agente de inteligência, mas o instinto de uma mãe era sempre afiado. Sofia segurou a mão de sua mãe com força. Reze por mim, mãe. Enquanto eu puder ajudar as pessoas, não terei medo. Elas ficaram em silêncio por um longo tempo. A brisa da tarde trouxe o som do chamado para a oração de uma pequena mesquita no final da rua. O céu se tingiu de um laranja arroxeado e a atmosfera era de paz. Na manhã seguinte, Sofia partiu para o aeroporto. No caminho, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Agente Sofia, aqui é o Andrade. Só queria agradecer. Desde aquele incidente fui transferido para a unidade de policiamento comunitário. Aprendi muito com a senhora. Espero que possamos trabalhar juntos novamente um dia. Sofia sorriu ao ler a mensagem. Ela respondeu brevemente: continue tratando bem o povo, cabo. É a melhor forma de corrigir um erro. Mensagem enviada, ela guardou o celular. Em seu coração, havia um sentimento de alívio, uma espécie de tranquilidade que só se sente ao fechar um capítulo importante na vida. Meses depois, a história ainda era uma pequena lenda na região do Mercadão de São Paulo. Os comerciantes frequentemente contavam aos novos clientes: uma vez aqui teve uma catadora que derrubou um PM, mas na verdade ela era da PF. Os mais jovens riam ao ouvir, pensando que era apenas uma história engraçada. Mas para as testemunhas, o evento mudou a forma como viam as pessoas simples. A vendedora de salgados que tentou defender Sofia agora costumava dizer aos seus clientes: não julgue ninguém pela aparência. Às vezes, quem parece mais fraco é o mais corajoso. Por outro lado, o cabo Andrade cumpria suas novas funções com humildade. Ele não gritava mais na rua nem repreendia os pequenos comerciantes com aspereza. Ele ouvia mais, ajudava os cidadãos em dificuldades e até participava de mutirões de limpeza no bairro. Um dia, uma criança se aproximou com um jornal, apontando para uma matéria sobre um programa de polícia comunitária. Tio Andrade, esse na foto é o senhor? Andrade sorriu. Sim, sou eu. Mas o tio já errou muito. Sorte que alguém me fez enxergar. Quem era essa pessoa? Perguntou a criança inocente. Andrade olhou para o céu. Uma catadora que não era catadora. Ao mesmo tempo, em Salvador, Sofia estava sentada no telhado de um prédio antigo, observando o porto com um pequeno binóculo. Ela usava roupas gastas e uma jaqueta surrada. Novo disfarce, nova identidade. Mas desta vez ela se sentia mais calma. A experiência em São Paulo a tornará mais sábia, mais humana.
Seu colega no rádio perguntou em voz baixa: Alpha, você tem certeza de que não quer ser reconhecida depois de tudo o que fez? Sofia sorriu, olhando para o mar que brilhava sob o sol da tarde. Eu não trabalho para ser conhecida. Eu trabalho para que a justiça continue viva, mesmo que o mundo não veja. O rádio em sua mão soou novamente. Alvo em movimento no cais 3. Sofia se levantou, ajeitando o boné. Entendido. Estou a caminho. Ela saltou do telhado, movendo-se por um corredor estreito entre os armazéns do porto. Em seu rosto não havia hesitação, apenas foco. Em sua mente uma frase de sua mãe ecoava: gente boa não precisa ser vista pelos outros, o importante é que a bondade chegue. Meses depois daquela operação, o comandante da PF realizou a cerimônia anual de premiação interna. O nome de Sofia foi mencionado como um dos melhores agentes do ano. Mas, como de costume, ela não estava presente. Estava em campo em outra missão em outra cidade. Quando seu nome foi anunciado, o comandante disse: ela pode não estar sentada aqui esta noite. Mas é por causa de pessoas como ela que este país permanece seguro. Ela não é apenas uma agente, ela é o verdadeiro rosto da coragem que não busca os holofotes. Os agentes presentes aplaudiram com respeito. Naquela noite, Sofia estava sentada em um pequeno bar à beira da estrada. O cabelo preso, o rosto cansado, mas satisfeito. Ela pediu um chá quente e um pão de queijo. Do outro lado da rua, uma criança se aproximou com um saco plástico, catando garrafas usadas, assim como ela fazia antes. Sofia observou o menino, depois se levantou e foi até ele. Garoto, já comeu? O menino balançou a cabeça. Sofia tirou uma nota de R$ 50 e a entregou. Toma para você comer. Não fique só juntando garrafas. O menino sorriu, tímido. Obrigado, moça. Quando o menino se foi, Sofia olhou para o pequeno saco em seu ombro. Naquele saco, ela viu um reflexo de si mesma. Não como uma agente, não como uma policial, mas como um ser humano que sabia o que era ser subestimado e escolheu proteger em vez de revidar. Ela olhou para o céu noturno e sussurrou para si mesma: seja no uniforme, seja no saco de lixo, o importante é manter o coração limpo. O vento da noite soprava suavemente. A luz do poste iluminava seu rosto sereno com um brilho quente. Por trás daquela simplicidade, havia uma alma que nunca deixava de lutar. E assim continuava a história de Sofia, a agente que ensinou a muitos que a verdadeira coragem nem sempre vem com patentes altas ou uniformes imponentes. Às vezes ela vem de alguém que